Vamos fechando nossos olhos, pensamento em Jesus. Vamos livrando nosso pensamento de qualquer coisa ruim, agradecendo por este momento, nos unindo em pensamento com familiares, amigos e inimigos, fraternalmente com muito amor. Vamos nos elevando até Maria, que com todo o seu amor de mãe, nos ampara e nos dá força para seguir. E através de Maria, vamos nos elevando a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por todo o ensinamento que trouxe para nós. E através de Jesus, chegamos humildemente a Deus, agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos iniciar nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gratidão, Deus. Gratidão, Jesus. Assim seja. Saudações, irmãos de caminhada. Que a paz e a luz do nosso divino e amado Jesus esteja conosco neste momento, abençoando-nos, protegendo-nos, intuindo-nos e nos trazendo muitas bênçãos. O meu nome é Rogério e eu sou voluntário do Centro Espírita Redentor, e é com imenso amor e carinho que estou aqui para compartilhar um ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, que fala da parábola do rico e insensato e Jesus na casa de Zaqueu. Uma grande multidão caminhava com Jesus. E ele ouve: Mestre, dizei ao meu irmão que divida sua herança comigo. E Jesus lhe responde: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Mas então ele disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não depende da quantidade de bens que ele possui. Ou seja, a felicidade de alguém não está condicionada à sua posição social, ao seu poder aquisitivo. O dinheiro dá conforto, mas não felicidade. E Jesus começa a discorrer a parábola. Na terra, certo homem rico produziu muito mesmo. E ele pensou lá consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho aonde armazenar a minha colheita. Aí deu um estalo: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros bem maiores. E ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: olha, você tem uma grande quantidade de bens armazenados por muito tempo, por muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, tolo, não sabe que sua vida será tirada esta noite. Então, com quem ficará aquilo que você produziu? Meus queridos, o agricultor que tinha sido tão hábil administrando a sua propriedade
tornou-se muito simples, muito ingênuo no gerenciamento de sua vida. Por quê? Porque ele cometeu alguns equívocos infantis. Qual foi o primeiro equívoco? Ele cometeu o engano de pensar que era dono de toda a riqueza. Olha o que ele diz no pronome da primeira pessoa. Minhas colheitas, meus bens, meus celeiros e até a minha alma. E sabemos que nós não somos dono nem do nosso próprio corpo físico, porque vira pó quando nós desencarnamos aqui na Terra. Este homem, ele foi de muita arrogância, ingrato, como somente ele tivesse conseguido tudo isso. Em nenhum momento ele ergue os olhos para o céu e agradece a Deus pelas chuvas, pelas estações frutíferas. Qual foi um outro equívoco que este homem, nosso agricultor, cometeu? A tolice de pensar consigo mesmo sobre a disposição que lhe deveria dar sua grande colheita. Ele não pensou nos celeiros vazios daquelas pessoas lutadoras, daquelas pessoas pobres, sofredoras. Ele só pensou em si mesmo. E qual foi mais um equívoco que ele cometeu? Outra tolice em achar que tudo o que ele precisava poderia ser colocado em um celeiro. E ele pensava que essas coisas significavam conforto assegurado, felicidade e segurança. E como já foi dito, a riqueza pode nos dar conforto, felicidade não. Em que mundo este nosso agricultor vivia? Certamente havia ali praga, seca, inundação, roubos. Diante de toda esta questão, é possível ter segurança nas coisas materiais? Para a gente refletir. Finalmente, o nosso agricultor bem-sucedido, ele se esqueceu-se do tempo e da morte. Ele estava pensando em muitos anos de vida aqui sobre a terra. Mas Deus lhe disse que ele não teria nem mais um dia. Como é dito nos ditados populares, a sua riqueza foi para um lado e ele foi para outro. Porque sabemos que não há bolso em mortalha e nem gaveta em caixão. E esta parábola também, se a gente parar para pensar, ela nos adverte para que a gente não caia na ganância, na ostentação e também no excesso que nos leva à perdição. Ela não diz que nós não devemos ter posses. O perigo de se tornar rico é que podemos esquecer de Deus e dos outros, ou talvez de ambos. É por isso que Jesus diz naquela passagem de Lucas 18:25, que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não é possível, não é impossível, mas uma grande riqueza torna difícil, dependendo como ela é conduzida
ou administrada. E no capítulo 16, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também a pergunta que Kardec faz aos espíritos da verdade. O porquê que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. Porque eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para poder adquirir. E nem moderados e previdentes para poder conservar. Se a riqueza ela fosse igualmente repartida, meus queridos, daria a cada um a parte mínima do insuficiente. E supondo-se que essa partilha, essa divisão, fosse feita com todos, com 7 bilhões e 700 milhões que existem no planeta, todo o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, rapidamente. Ah, mas Rogério, mas como aconteceria? Pelas diferenças, pelas qualidades de aptidões de cada um, pelos potenciais que cada um tem. E se fosse possível e durável, este equilíbrio, ou seja, a riqueza dividida, daria a cada qual o mínimo do necessário. Não haveria mais estímulo que impulsiona as grandes descobertas, as grandes invenções para a humanidade que precisa alavancar o progresso. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Ah, mas vocês podem estar se perguntando, mas por que, Rogério, que Deus dá riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para um bem comum de todos, para o bem geral de uma nação? Eis aí uma prova da sabedoria divina e da bondade de Deus, dando ao homem aquele famoso livre-arbítrio. Quis ele chegasse pela sua própria ação, estabelecendo a diferença entre o bem e o mal, de tal maneira que a prática do bem fosse resultado de seus próprios esforços, de sua própria vontade e decisão, e não por imposição de Deus. Então a riqueza, meus queridos, é um meio que Deus se utiliza para aprovar o homem moralmente. E a riqueza também, em contrapartida, é um poderoso meio de ação para que o mundo progrida. Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. Este é o motivo pela qual está sendo sempre transferida. Quer ver um exemplo? Eu não sei se todos vocês sabem. Nós tivemos na década de 20, precisamente em 1929, a queda abrupta da Bolsa de Valores de Nova York, aonde levou os Estados Unidos totalmente à bancarrota. Por quê? Porque os americanos descobriram um método fácil de ganhar dinheiro: compra e venda de ações. E esse processo ele começou a ficar galopante, muito rápido. E o povo americano começou a partir de um princípio de vender as coisas que tinha dentro de casa,
para transformar em ações e assim ter o lucro significativo que eles estimavam. E aí, num dado momento, economicamente falando, travou tudo. E aí aquelas pessoas que tinham investido em ações, elas foram resgatar o dinheiro. E aonde que estava o dinheiro? Não existia mais dinheiro, só existia papéis. Muitas pessoas foram levadas ao suicídio e à loucura. E os Estados Unidos demorou lentamente para restabelecer a sua economia. Foi a passos muito lentos. Olha que coisa. Vocês já imaginaram se todos fossem ricos ao mesmo tempo? Ninguém trabalharia. Em consequência, não haveria progresso nenhum na Terra. E aconteceria de forma lenta. É assim que aquele que é hoje não é rico, ou já foi, ou será em outra existência. Aquele que hoje tem posses poderá não ter amanhã. Mas isso não é uma via de regra. O pobre não tem motivo para blasfemar ou acusar a Deus. E também nem invejar os ricos. E nem tampouco o rico tem motivos para pisar na garganta do menos favorecido, impondo as suas vantagens. Porque todos, meus queridos, num determinado tempo, esta oportunidade vai ter para todos de administrar as coisas materiais e temporais do mundo. Qual seria o objetivo da pobreza? Desenvolver a paciência, a resignação, ou seja, não se lamentar, não se rebelar contra a sabedoria divina, que não mantém privilégios. E o objetivo da riqueza? Desenvolver a caridade, a abnegação, isto é, desprender-se das coisas materiais. Nós vimos no início o comportamento do nosso agricultor diante da riqueza, mostrando-se muito insensato e tolo. Agora veremos como se comporta Zaqueu, um rico cobrador de impostos. Jesus entra triunfante em Jericó e atrai uma grande multidão para ele. E havia nessa cidade um cobrador de impostos, que era muito odiado pelo povo. E este cobrador de impostos, ele era de baixa estatura. E como a multidão lotava os caminhos, ele olhou para baixo, mas não pôde. Tentou saltar, mas também não conseguiu vê-lo. Olha só. Mas atraído pelaquela extraordinária mensagem de Jesus, ele subiu numa figueira mais alta daquele caminho para ver Jesus passar. E Jesus percebe a emoção, a sensibilidade de Zaqueu em sua intimidade. Para e diz: Zaqueu, desce logo dessa figueira, pois terei um prazer imenso em dormir em sua casa hoje. E Jesus se dirige a ele muito tranquilo e sem nenhuma formalidade.
ele chega, a multidão que o acompanha é tomada de muito espanto, fica perplexa. E automaticamente já grita para os discípulos: olha, o teu mestre desacata as leis. Será que ele não sabe que este homem é um pecador? É um cobrador de impostos? Este homem é um miserável que nos leva a uma situação de exaustão, de desespero, de sofrimento. Lembrando que naquela época, todas as questões políticas e religiosas eram elevadas nos mesmos patamares. Então não se tinha referência. E Jesus ali não diz nada. E Zaqueu se justifica: olha, Senhor, eles me acusam de desonesto, mas se alguém levantar o braço aqui, dizendo que eu lhe devo uma moeda sequer, eu pagarei quadriplicamente e darei metade dos meus bens aos pobres. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou um homem honrado, embora sendo um cobrador de impostos. Como ninguém se manifestou naquele momento, ele continua: Senhor, a alegria que tenho e que sinto em receber-te em minha casa é tão grande que eu já paguei o salário duplo aos meus servos. Eu sou um homem que cobra impostos, mas eu sou justo. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. E Jesus logo foi dizendo: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio procurar aquilo que estava perdido. Isso está em Lucas 19, 1 a 10. Zaqueu, meus queridos, embora sendo um cobrador de impostos, sentiu a necessidade do pão espiritual, diferente do agricultor insensato. Para que a gente possa fazer uma introspecção maior. E nós, como nós estamos? Buscando o pão espiritual? Ou ainda procuramos, de certa forma, aquilo que a traça corrói, o ladrão rouba e o tempo consome? Jesus também define o conflito da criatura humana entre o ter e o ser, da seguinte maneira: no mundo somente tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, que eu venci o mundo. O que são as aflições? Estamos num planeta chamado Terra, que é uma escola. E deveremos buscar conhecimentos, culturas, virtudes, que é a nossa verdadeira bagagem espiritual que nós vamos levar conosco. Ou seja, esse crescimento espiritual é que são os nossos verdadeiros desafios. Lembrando que nós estamos aqui só de passagem. Qual que é o nosso objetivo? É crescer, é aprender, é evoluir, é amar incondicionalmente e depois voltarmos para casa. Então, meus queridos, fica esta reflexão para que a gente possa entender o que é vencer o mundo. Quando buscamos conquistar as coisas de fora e constatar que nada valem,
descobrindo que a mais importante é a nossa paz interior. Então, eu pergunto, qual é a nossa verdadeira propriedade? É tudo aquilo que podemos levar desse mundo. Nada daquilo que é para o uso do corpo e tudo que é para o uso da alma. Igual eu estava dizendo, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades, os nossos potenciais divinos e morais. E isso, com certeza, ninguém vai nos tirar. Que busquemos primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas serão dadas para nós por acréscimo. Naturalmente. Então que possamos trazer Jesus, meus queridos, para a nossa casa. Mas não só a nossa casa material, mas também para a nossa casa mental. E para que Ele atue dentro do santuário do nosso coração. Que assim seja, meus queridos. Um beijo no coração de todos e um grande abraço fraterno. Vamos fechar os olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, para que possamos vibrar com proteção de Deus. Vamos vibrando pelo planeta, vamos vibrando pelo nosso Brasil, vamos vibrando pelas pessoas próximas de nós, aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nas ruas, nos asilos, nos hospitais. Vamos vibrar por aqueles que estão desencarnados, suicidas, que estão no Vale dos Suicidas. Vamos vibrando por nossos lares. Vamos vibrando por todos que estão desequilibrados. Vamos vibrando por todos os que precisam de uma palavra, de uma orientação, de um caminho. Vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos ter discernimento, paz e harmonia para praticar o bem e poder ser uma arma na direção da caridade. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus.